Olá para todos vocês. Nós vamos começar uma série que se chama Ressignificando a Vida. E essa é a bela vida, né, que existe dentro de todos nós. O desafio que existe sobre estar vivo e viver, ouvir e sentir muitas possibilidades. Uma das coisas que a gente estuda no coaching e de uma maneira geral em várias outras disciplinas, algo que a gente ensina na formação que se chama dinâmica espiral. E a dinâmica espiral nos mostra uma coisa muito interessante. Ela é um assunto muito complexo e seria impossível esgotar esse assunto em um único vídeo, mas tem alguma coisa sobre a dinâmica espiral que eu acho interessante para a gente refletir. A dinâmica espiral nos fala que os seres humanos eles vão desenvolvendo processos de pensamento, formas de pensar, que elas acontecem quando dois fatores gerais se combinam. Um dos fatores são as condições de vida e outro fator são as condições internas, psicológicas, neurológicas internas de cada pessoa, ou seja, como nós reagimos internamente às condições de vida. O que são as condições de vida? São os fatores sociais, históricos, políticos, sociais, as coisas que nos acontecem, eventos traumáticos. Então, de acordo com que isso acontece, dependendo da nossa estrutura interna, nós podemos reagir de uma forma ou de outra a todas essas coisas. E a reflexão que eu gostaria de fazer aqui no âmbito de todas essas coisas da PNL, do coach, é como é que está a tua estrutura interna? Porque eu acredito muito que estrutura interna tem a ver com o quanto você se prepara para lidar com alguma coisa. Tal e qual na questão física, quando você faz ginástica e faz um condicionamento físico, então o dia que você precisa fazer uma longa caminhada, se você tem um condicionamento aeróbico, você caminha bem, você faz coisas acontecerem. E sendo assim, o processo vai adiante. E você está preparado. Se você aprende a pegar peso, fazer musculação, provavelmente o dia que você tem que pegar um pacote mais pesado, você consegue fazer isso porque existe um preparo, você desenvolve uma estrutura para poder lidar com aquela condição de vida, por exemplo, uma criança que você tem que pegar no colo, uma caminhada que você tem que fazer quando o carro quebra até o próximo posto mecânico e coisa e tal. Então, na verdade, esse ensinamento da dinâmica espiral nos inspira a pensar, você vem investindo em qualidade de vida? Porque tudo aquilo que eu venho aprendendo em programação neurolinguística, coaching, hipnose, tudo isso que tem a ver com despertar potenciais humanos, nos faz pensar sobre o quanto nós estamos preparados, porque a vida continua a acontecer, os desafios continuam a se fazer presentes na vida, e eles não vão parar por causa disso. E não é o fato de você desenvolver competência interna para lidar com todas essas coisas que vai fazer com que você possa ou não ter maior ou menor sucesso em sair bem de uma situação como essa. Na verdade, as condições de vida estão aí acontecendo e algumas coisas mexem muito com as pessoas. Como, por exemplo, o falecimento de uma pessoa muito próxima, querida, uma guerra civil que acontece num país, em alguma coisa assim. Todas essas coisas são condições de vida que acontecem e fazem pessoas sensíveis reagirem a isso de muitas maneiras diferentes. Então cada um de nós reage a todas essas coisas de muitas maneiras diferentes. E não é porque você investe nisso que necessariamente passar por isso vai ser fácil ou desprovido de qualquer dor ou qualquer coisa assim. Mas certamente quando você tem a competência ou os recursos desenvolvidos ou um pouco mais despertos, essas coisas vão contribuir significativamente para a forma como você lida com isso. Eu venho passando por várias coisas na minha vida, várias coisas aconteceram na minha vida pessoal e profissional. Algumas foram fáceis de lidar, outras foram bem mais difíceis. E sobre essas coisas bem mais difíceis, algumas delas eu, por exemplo, sofri e passei por várias coisas, senti bem profundamente, mas começou a haver imediatamente uma resposta. Hoje, de uma maneira geral, quando acontecem coisas, e às vezes tem acontecido várias coisas diferentes no plano pessoal, profissional, e algumas que mexem bastante ainda,
eu desenvolvi alguma história de reagir imediatamente de forma positiva e buscar soluções e começar a agir em prol de coisas que podem trazer uma solução ou alguma modificação sobre como eu me sinto em relação a isso. E embora eu sinta, perceba, embora ainda, vamos dizer assim, até sofra muitas vezes, entre em contato com essa emoção, imediatamente aquilo ali já se filtra dentro da minha estrutura por todas as coisas que eu estudo e pratico ligadas ao coaching, à programação neurolinguística e à hipnose. E por mais que eu até ainda continue a sentir algumas coisas, uma outra parte em mim começa imediatamente a buscar soluções, a agir, a tomar iniciativas. Às vezes eu me pego num único dia tomando inúmeras iniciativas, atitudes, ligando para pessoas, passando e-mails, encontrando com pessoas e resolvendo uma série de coisas assim. E eu digo, nossa, como uma coisa andou, uma coisa às vezes anda hoje comigo em meio dia, mais do que há muitos anos atrás. As coisas andavam às vezes em meses ou anos, em meio dia, porque eu tomo inúmeras iniciativas e tal, e tem todo um banco de reações que vem ao meu encontro. Eu estou dividindo esse exemplo pessoal porque eu acho que, embora eu ainda entre em contato com muitas emoções e muitas vezes condições de vida continuem a despertar vários tipos de reações diferentes, as competências que você desenvolve dentro de você fazem uma diferença muito grande, bem significativa. Então eu estou contando tudo isso sobre dinâmica espiral, provavelmente eu vou falar mais sobre dinâmica espiral em outras vezes. Eu gostaria de convidar todos vocês para comentarem, mandarem e-mails para mim, no e-mail que vai estar constando aqui, escreverem para nós. Eu prefiro via e-mail porque é mais fácil, para que eu possa continuar a produzir vídeos e a gente manter esse canal de comunicação. Como é que você vem reagindo às condições de vida? Eu tenho visto tantas pessoas, muitas vezes, estar num suposto patamar de inteligência, conhecimento e tal, e regredir para alguma coisa mais fundamentalista, ou misticoide, vamos dizer assim, porque diante das condições de vida, as pessoas entraram em contato com a sensibilidade e não conseguiram lidar com isso. Recentemente eu vi uma pessoa brilhante em sua área biomédica regredir para uma posição extremamente fundamentalista que ela nunca acreditou nem... A questão não é a questão da crença, é o porquê disso, né? Porque se não for legítimo, uma hora você vai ter que se confrontar com o fato de que aquela estratégia não vai funcionar e você de novo vai ter uma dor muitas vezes muito maior dentro de você. Então se alguma coisa incomoda você, eu me lembro muito do Robert Dilts, que foi um dos grandes professores que eu tive, um dos fundadores da PNL, que teve lá desde o início, não que criou, mas que estruturou tudo. E ele fala sobre a importância de acolher tudo aquilo que a gente quer trabalhar ou lidar, a importância da gente acolher, né? Por mais desafiador que seja, acolher e integrar, porque ele aproveita um pouco da psicologia junguiana, que fala que nós temos máscaras para lidar com as situações da vida, e ao escolher esses papéis para quem a gente é socialmente, na família, na sociedade, no trabalho, nós deixamos muita coisa de lado, e essas coisas são as sombras. Sombras são coisas que são nossas, mas nós muitas vezes não percebemos como nossas, e aquela sombra que você vai deixando de lado, em um determinado momento se transforma em sonhos, em pesadelos, em sintomas, em doenças, em psicopatologias, e muitas vezes essas pessoas que às vezes estão em um determinado nível e esbarram nessas condições de vida, não sabem lidar com isso, não sabem como reagir, não sabem ou não têm a estrutura ou a competência desenvolvida. Se eu não tenho força nos braços para carregar um pacote, alguém me joga um pacote, eu vou desmoronar. E é isso que acontece com muitas pessoas. Então, na verdade, eu queria prolongar um pouco com vocês esse debate sobre o que as condições de vida fazem com as pessoas, o que você já experimentou, o que você já passou em relação a isso. Fala comigo, que eu quero que a gente crie esse canal em cima do depoimento de vocês. Eu não vou revelar nome de ninguém, nem nenhum fato, mas quem sabe eu possa citar alguma coisa da tua experiência e a gente comenta do ponto de vista do coaching, da PNL, como é que você tem reagido às condições de vida e também às soluções. Quem aqui passou por uma série de coisas e resolveu a situação de alguma maneira? Você também, se quiser, pode gravar depoimentos em vídeo e criar um canal de vocês, de cada um de vocês no YouTube, e eu pego o link e posto dentro do meu canal, eu posto dentro
dessa página de reprodução que eu vou fazer, que tem a ver com esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Então você pode me mandar respostas não só escritas, mas eu acho que vai ser muito interessante se ocasionalmente também você me mandar respostas em vídeo, para que a gente possa criar um círculo de pessoas que vão refletir juntos em relação a todas essas coisas. Então, vamos pensar, né? Quanto a gente está investindo em qualidade de vida? Quanto que a gente está investindo em desenvolver competências para lidar com a vida? Porque, gente, uma das grandes ilusões é acreditar que você aprende alguma coisa ou atinge algum nível de maturidade, isso te deixa imune para as condições de vida. Na verdade, a vida continua a nos desafiar e nós estamos vivendo num mundo cada vez mais complexo. Em termos de cultura, sociedade, pessoas, orientações, em termos de ambiente, de ecologia, de culturas dividindo o mesmo planeta. O mundo nunca foi tão complexo, nunca tantas coisas, pessoas, tendências, grupos, políticos, sociais, culturais, sexuais, diferentes estiveram presentes, todos com suas supostas verdades e tentando buscar um espaço. Então, muitas décadas atrás, as pessoas tentavam se esforçar para dividir um pensamento comum sobre as coisas. Hoje a gente sabe que existe diversidade e existem mudanças e coisas acontecem, ou seja, a gente tem que lidar com o estranho muito mais frequentemente. Então, quais são as competências necessárias para lidar com as condições de vida? Eu gostaria de convidar vocês que são assíduos e frequentam o canal para a gente criar uma série de vídeos onde vocês vão postar vídeos. Eu ponho o link aqui nessa página que eu vou estar criando para que vocês possam estar participando, ou mandem mesmo escrito, mas manda por e-mail, por favor, para que eu possa responder com um vídeo e quem sabe o seu vídeo ou alguns dos vídeos vão gerar debates, né, para que a gente possa criar esse canal, para que a gente possa servir mais ainda esse mundo que a gente vive. Esse canal existe porque eu tenho uma missão de contribuir para um mundo melhor. E acho que a gente pode fazer melhor se eu não só ficar oferecendo coisas, mas a gente interagir, trocar e a gente puder juntos debater, sem que tenha que haver necessariamente uma única verdade, mas debater possibilidades de mudanças. Então eu convido todos vocês para estarem participando e para divulgar para todas as pessoas que vocês conhecem esse nosso trabalho. Então eu e a Bela, minha Bela, nos despedimos de vocês e eu aguardo vocês muito em breve aqui, para que a gente possa debater e crescer juntos aqui nesse processo. Tá lá!